Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aos comentários dos informativos do STJ no mês de junho. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui nas principais decisões do mês de junho, que é importante para o estudo do concurso que vocês irão prestar, né? Sendo ele Procuradoria Federal, Estadual, Municipal, mas sempre importante para o exercício da advocacia pública. É isso que pode ser cobrado de vocês num concurso público. Então vamos ver o que eu separei para vocês sobre o STJ. Então a primeira decisão que eu separei para vocês refere-se à decadência no ICMS, né, o pagamento a menor. Aqui é um caso específico de ICMS. Diz o seguinte: na hipótese de lançamento suplementar de ICMS em decorrência de dimensionamento incorreto do crédito tributário, no caso credenciamento a maior e diferencial de alíquotas, deve ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º, e não o artigo 173, inciso 1, ambos do CTN. Isso aqui, para quem vem estudando para concurso público, já lembra que o artigo 173, inciso 1, é a regra geral da decadência tributária. Então lá está dizendo que, por exemplo, a decadência se aplica no primeiro dia do exercício subsequente do qual o lançamento deveria ter sido efetuado. Essa é a regra geral da decadência, previsto no artigo 173. Já o artigo 150, parágrafo 4º, se refere àqueles lançamentos tributários sujeitos à homologação. Então, por exemplo, o ICMS é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, lá nós temos um prazo decadencial previsto no parágrafo 4º do artigo 150, que fala que conta-se de 5 anos a partir do fato gerador, né? Então, o STJ, durante muito tempo, aplicava conjuntamente os dois. Hoje não é assim. Hoje você tem o artigo 173 como a regra geral e o artigo 150, parágrafo 4º, quando houver um pagamento, ainda que mínimo, e tenha que ser complementado. Então vamos ver como que o STJ, desculpe, se comportou nesse caso. A dedução aqui considerada creditamento indevido nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte decorrente de escrituração do tributo apurado em determinado período, o princípio da não cumulatividade, que veio a ser recusada, o nome técnico que se chama na Receita Federal e Estadual é glosada, né, que é quando é recusado, pela administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito tributário, a ponto de dispensar qualquer pagamento, assim estar-se-ia como visto diante de uma situação excludente da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, inclusive que já teve julgamento da primeira sessão do STJ. Com isso, conclui-se que a hipótese de lançamento suplementar de ICMS em decorrência de dimensionamento incorreto do crédito tributário, ou seja, creditamento a maior e diferencial de alíquotas, deve ser aplicado ao prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º, que realmente eu entendo aqui que seria mais apropriado a esse caso, já que você teve um pagamento, o pagamento não foi correto, mas teve um pagamento, então ele estaria mais próximo da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, até seguindo essa linha de entendimento do STJ. O artigo 170, inciso 1, seria mais atinente à regra geral, por exemplo, dos tributos não sujeitos a lançamento por homologação, ou que você tenha, por exemplo, um caso de dolo, culpa ou simulação, que vai englobar aí a regra geral do artigo 173. Ou até mesmo naqueles casos quando não há pagamento algum, né? Aí segue a regra geral também, ok? Então, um entendimento muito interessante aí a respeito da decadência tributária. Outro entendimento que eu trago para vocês é a respeito dos embargos de terceiros, né? O que é possível você trazer nos embargos de terceiro? Ele tem uma cognição limitada, como o próprio título ali já pode dizer. Ou seja, você só pode utilizar os embargos de terceiros para resgatar bem que houve penhora aí num processo do qual você não é parte, por isso você é um terceiro. Então o STJ julgou o seguinte: é inadmissível a acumulação de pedidos estranhos à natureza constitutiva negativa dos embargos de terceiros. Assim, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, cuja finalidade é tão somente a evitar
ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato, revela-se inadmissível a acumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutiva negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação do réu à indenização por danos morais, sob pena, inclusive, de tumultuar a marcha processual célere dos embargos de terceiro, em nítida contradição com o próprio escopo do artigo 327 do CPC. Então aí ficou claro, né, uma decisão a respeito do processo civil, que você não pode simplesmente trazer qualquer assunto para os embargos de terceiros. Ali é uma finalidade, um objetivo único de resgatar um bem que está sendo penhorado, está sendo constrito a um processo que você não é parte. Então você, como terceiro, pode resgatar. Você não pode incluir qualquer outro debate sob pena de tumultuar o processo. Tá ok? Outro julgamento aqui a respeito da alienação judicial do bem. Isso aqui foi muito discutido na matéria de execução fiscal. E aqui a gente está trazendo também essa questão de execução civil, mas envolvendo a Defensoria Pública, tá? Então eu vou comentar um pouquinho aqui na execução civil e depois eu vou falar um pouquinho na execução fiscal, que também é muito cobrado em concursos públicos, porque envolve a fazenda pública, né? Então aqui o STJ julgou o seguinte: é prescindível a intimação direta do devedor acerca da data da alienação judicial do bem, quando representado pela Defensoria Pública. Além disso, estabeleceu que na fase de cumprimento de sentença, o executado é intimado na pessoa de seu advogado, mesmo se este for defensor público. A única diferença é que o primeiro deve ser comunicado por meio da imprensa oficial, enquanto que para o segundo exige-se que a comunicação seja presencial, aliás, pessoal, desculpe. Então, pessoal, isso aqui é muito utilizado, já foi muito debatido. Por quê? Porque lá no CPC, tanto de 73 quanto de 2015, diz que no caso de alienação, ou seja, da asta pública, quem vai ser intimado é o advogado do executado, né? O advogado ele tem esse poder de receber essa intimação, ou seja, considera-se válida. Só que lá na execução fiscal tem uma súmula do próprio STJ que exigia a intimação pessoal, né, do executado. Ou seja, mesmo intimando o advogado não era válido, né? E depois, né, mais recentemente, o STJ proferiu decisões dizendo que aquela intimação não precisa mais ser pessoal, por força da legislação processual civil. Então hoje a intimação pode ser na pessoa do advogado. E esse entendimento foi transportado agora para esse caso da execução civil, né? Que com muito mais ênfase, você pode na fiscal, que é um caso peculiar, tem uma lei especial, pode também para a execução civil, que está regulamentado somente pelo CPC. Então, uma decisão bastante importante e acertada ao meu ponto de vista, a respeito da intimação do executado da asta pública, ok? Outra decisão que eu separei para vocês envolvendo concurso público, polícia militar e sindicância. Entendeu o STJ nesse caso? Impedir que candidato em concurso público que já é integrante dos quadros da administração, prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar na fase de sindicância de vida pregressa, fundada em relato do próprio candidato do formulário de ingresso na corporação, de que foi usuário de drogas há 7 anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lapso temporal entre o fato, tido como desabonador, e o momento da investigação social. Então aqui veja, o candidato declarou que ele já foi usuário de drogas durante 7 anos, e agora a administração pública está negando o seu ingresso como policial militar. O STJ entendeu como desarrazoável, desproporcional, né? Prosseguindo, na situação em apreço, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato no respectivo formulário de ingresso na incorporação de que foi usuário de drogas quando tinha 19 anos de idade e que não mais possui essa adição na 7 anos. Então veja, pessoal, aqui, a meu ver, o STJ aplicou integralmente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, se você tem um fato que desabona, obviamente, você não pode ter policiais militares usuários.
Se a administração tem esse conhecimento, deve retirar esse policial militar e até julgá-lo no processo administrativo disciplinar, né? Caso não enquadre com uma doença, alguma coisa que não justifique essa demissão. Mas se for um fato desabonador, obviamente que a administração pública tem a possibilidade de excluir esse candidato. Mas no caso ele relatou que um tempo atrás ele foi usuário e que não é mais. Então não caberia uma nova sanção a ele de retirá-lo, de excluí-lo do concurso público. Então, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o STJ resolveu manter, né, esse ingresso ou a posse do candidato da Polícia Militar, ok? Outro julgamento que eu trago para vocês é a respeito de incorporação imobiliária, compra e venda de imóvel. Isso aqui é muito comum, matéria de direito empresarial e direito civil. Também são matérias não mais importantes que as outras, mas também importantes para o concurso. Aqui diz a jurisprudência: optando o adquirente pela resolução antecipada do contrato de compra e venda por atraso na obra, eventual valorização do imóvel não exceja indenização por perdas e danos. Então, por exemplo, a pessoa veio e rompeu com esse contrato, não tem mais interesse em ficar com o imóvel no qual ele era comprador. Por quê? Em razão do atraso da obra. Então você rompeu, só que você queria converter em perdas e danos a valorização desse imóvel. Você pagou tanto, hoje ele vale mais. O STJ diz que não é aplicável essas perdas e danos. No caso, diante do atraso na obra, poderia o comprador optar por aguardar a sua conclusão, tendo direito inclusive ao recebimento de aluguéis durante todo o período, e ao final incorporar ao seu patrimônio o eventual incremento do valor venal do imóvel. Escolhendo, no entanto, o desfazimento do negócio, presume-se que o promitente comprador preferiu receber no presente a integralidade dos valores pagos, devidamente atualizados, a aguardar uma eventual incerta valorização futura do imóvel. Pronto e acabado, adquirido ainda na planta, cenário que não exceja o dever de indenizar por parte da incorporadora. Então aqui um caso também bastante interessante, pessoal, que envolve o rompimento do contrato de compra e venda, né? E isso é muito comum, atraso na obra, de repente a pessoa, o promitente comprador não tem mais interesse e rompe com esse contrato, né? Então ele não tem direito a essa indenização pela valorização imobiliária. Outra questão que me chamou a atenção também nos informativos do STJ é a respeito da franquia. Nesse caso aqui, o STJ entendeu que é válido o contrato de franquia, ainda que não assinado pela franqueada, né? Quando o comportamento das partes demonstra a aceitação tácita, né? Então aqui teve um contrato, aliás, não teve o contrato de franquia efetivado, não era vigente, não era assinado, não era formal, mas havia um comportamento de fato, como se existisse essa franquia, né? A forma do negócio jurídico, diz o STJ, é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma, que está lá no Código Civil, no artigo 107. Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente de forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou por meio do silêncio, né? Isso está previsto no Código Civil, artigo 111. Então, nesse caso, vamos pensar juntos. Você tem um comportamento que liga a franquia, embora você tenha um contrato que não foi assinado pela franqueada. Então, a validade formal, obviamente, que estaria comprometida. Só que as partes começaram a se comportar como se fosse a franquia, com treinamento, com o uso da marca, com o uso dos produtos de forma exclusiva ou semi-exclusiva do franqueador e assim por diante. Então, obviamente que há um cumprimento das regras da lei de franquia. Então é possível você ter o contrato de franquia de forma tácita. Isso que foi julgado pelo STJ, ok? Outro julgamento que eu separei para vocês também, que eu achei muito interessante, é a respeito dos honorários advocatícios e a respeito da sua legitimidade. Diz o seguinte, o STJ: a extinção do processo apenas quanto a um dos coexecutados não torna cabível a fixação de honorários advocatícios em patamar reduzido na forma prevista do parágrafo único do artigo 338 do CPC. Nesse caso aqui, pessoal, o 338 diz o seguinte:
Quando, por exemplo, você vai ajuizar uma ação contra um réu e você percebe que aquele réu é parte legítima, você pode corrigir isso, retificar e redirecionar a execução para outro réu. E nesse caso você vai ter direito a uma condenação de honorários de forma reduzida, porque é uma forma de equívoco que você praticou aí escolhendo o réu, né? Então é possível se utilizar nesse caso. Agora, no caso que o STJ fala aqui, é diferente, porque você teve o quê? Ajuizamento contra 2 réus e um deles é ilegítimo. Então não se enquadra na previsão do artigo 338 do CPC. Assim, a incidência da previsão do artigo 338 é exclusiva da hipótese em que há extinção do processo em relação ao seu originário, ao seu réu originário, com a inauguração de um novo processo por iniciativa do autor em relação ao novo réu, de modo que, ausente essas circunstâncias específicas, descabe cogitar a fixação de honorários mencionada no parágrafo único do referido artigo. No caso, a colhida preliminar de legitimidade passiva de um dos 2 executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face de outro, sem substituição da parte ré, aplica-se a regra geral da fixação de honorários advocatícios previsto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015. Tá ok? Então veja, um julgamento bastante importante a respeito dos honorários, uma matéria de processo civil, então é uma matéria aí que eu considero também bastante importante para o concurso da advocacia pública, ok? Agora eu vou falar para vocês a respeito de um tema julgado pelo STJ sobre loteamentos, né? Um imóvel particular desprovido de registro. O que o STJ julgou aqui? E veja que é um julgamento da 2ª sessão do STJ, que foi julgado por unanimidade. Diz o seguinte: é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de Planaltina, por uso capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. Então isso aqui era muito comum, pessoal, na Procuradoria Municipal que eu trabalhava. Então, na prática da advocacia pública, principalmente municipal, é muito comum essa discussão. A estadual também é chamada para integrar esse polo passivo, né? Também é intimada desse processo. Mas a municipal com mais entusiasmo, porque eles têm mais situações a serem contestadas e impugnadas na uso capião. Porque quando o município é chamado, ele vai impugnar dizendo que aquele terreno tem uma metragem mínima, tem uma metragem menor que o mínimo legal estabelecidos na lei de loteamento, que naquele local não existe um loteamento pré-aprovado. Então nós temos várias irregularidades que o município aponta para contestar o uso capião. Então era um entendimento aí que não pregava muito, ou seja, desde aquela época que eu atuei como procurador municipal, o município não ganhava um. Ou seja, ele não conseguia evitar o uso capião. E é esse entendimento aqui que o STJ também traz. Então é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor X lá, por uso capião, ainda que pendente processo de regularização urbanística. O reconhecimento da uso capião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui em várias hipóteses o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização. No mesmo sentido, o Pleno do STF, através do recurso extraordinário 422-349, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, fixou a tese de que, preenchidos os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito ao uso capião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos da respectiva área que é situado no imóvel, ou seja, a dimensão do lote, que era exatamente aquilo que a gente impugnava na Procuradoria Municipal. Então a gente não tinha essa legitimidade. Então, portanto, a gente perdeu, né, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, e agora o STJ vem reforçar mais esse entendimento do STF, ok? Então prevalece o uso capião na situação de loteamentos irregulares ou metragem do loteamento que você não consegue impugnar nesse sentido, ok? Outra situação aqui que eu trago para vocês,
O STJ fala da compensação ou restituição de débitos envolvendo matriz e filial. Isso aqui me chamou muita atenção, não só porque envolve direito tributário, mas também porque envolve uma questão peculiar de quem pode fazer e quem pode não fazer as situações envolvendo matriz e filial. Aqui o STJ julgou o seguinte: a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébito de suas filiais. Então, eu posso, como matriz, pedir fazer a compensação no meu nome de uma filial, né? Tanto compensação quanto restituição de indébito, tá? Qual a justificativa? As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidos de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes, isso que fala o Código Civil, e inscrições distintos do CNPJ. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e da matriz. Então, pessoal, aqui é um ponto muito importante que a gente tem dentro do entendimento tanto do direito do processual civil quanto do direito tributário. Porque o que é muito comum? O direito tributário permite que seja concentrada a contabilidade toda na matriz. Então, a partir dali, parte-se decisões centralizadas, pagamento de tributo, declaração de tributo. Então, é possível você ter essa centralização. E pela própria estrutura em que você tem uma vinculação do CNPJ da matriz com as filiais, inclusive se você for retirar um extrato na Receita Federal, vai aparecer as filiais. Então, há o que? Uma autonomia operacional administrativa, mas englobado num todo, que é um único, que é a questão jurídica. Ou seja, a titularidade jurídica engloba tudo, matriz e filial. Então essa vinculação não permite impedir, por exemplo, da matriz e fazer um pedido de restituição ou compensação em nome da filial, ok? Então uma decisão também bastante importante para o nosso campo do direito tributário. Outra decisão que eu trago para vocês, também bastante interessante, envolve a audiência de conciliação e o não comparecimento à parte. Isso aqui é muito comum, né, envolvendo principalmente o Estado. Aqui é um julgamento a respeito de um particular, né, que a quarta turma do STJ julgou. Diz o seguinte: não cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação por ato atentatório à dignidade da justiça, quando a parte estiver representada por advogado com poderes específicos para transigir. Então veja, essa audiência de conciliação, o próprio nome já diz, é para conciliar, para fazer acordo. Então, se a parte não comparecer, tem uma previsão de multa. Inclusive, o próprio Estado, quando não vai comparecer, ele tem que peticionar, justificar que pode ser aplicado essa multa de ato atentatório à dignidade da justiça. Então, para evitar essa multa, o que acontece? A parte tem que ir, né? Caso a parte não compareça, o Estado ainda tem aquela prerrogativa de dizer que não pode fazer acordo, né? O princípio da indisponibilidade do interesse público, mas a parte não tem essa justificativa. Então, o que ele tem que fazer? Se ela não comparecer, o advogado tem que comparecer com procuração específica para poder transigir. Aí você consegue evitar a aplicação da multa. Caso contrário, não tem o que fazer, ok? Então, essa é a nossa sugestão. Outra jurisprudência que eu trouxe para vocês: entrega de declaração de compensação e reiteração sobre o débito não homologado. Ou seja, você declarou, foi negado, e você pegou esse débito de novo e tentou homologar através da compensação. O que diz o STJ? A controvérsia cinge-se em saber se é possível o contribuinte reiterar declaração de compensação, né, prevista lá no artigo 74 da Lei 9430, que é a Lei Federal de Compensação, com base no mesmo débito que for objeto da compensação anterior não homologado, ou seja, foi indeferido. Descabe ao contribuinte reiterar declaração de compensação com base no mesmo débito que for objeto da compensação anterior não homologada. Como se observa, a lei não concedeu margem para que se possa apresentar novos pedidos de compensação sobre os débitos fiscais que não foram homologados.
independente do pedido de apresentar créditos distintos, porquanto em tais situações o débito foi considerado como não declarado, logo inviável de ser extinto pelo Instituto da Compensação Tributária, consoante uma interpretação restritiva imposta pelo artigo 111, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Então, essa interpretação literal que exige o CTN, e com base na boa-fé, porque você não pode alegar boa-fé se você já teve uma decisão de indeferimento, não homologado, e você pega aquele mesmo débito e tenta de novo, ou seja, você vai tentando para pegar o erro da administração pública. Isso não podemos dizer que é boa-fé. Então você não pode repetir esse valor. Até mesmo nós temos aí um entendimento do STJ que o pedido de compensação feito de forma regular e legítima é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ele suspende a exigibilidade, equipare-se a parcelamento, a liminar em mandado de segurança, a moratória, todos aqueles previstos no artigo 151. Agora, você pedir, ser beneficiado pela suspensão e você ter negado isso e você repetir o mesmo crédito, isso é pura má-fé. Então, com base na interpretação literal da suspensão de exigibilidade do crédito, que é previsto no artigo 111, você não vai obter essa suspensão de exigibilidade e também você não vai poder fazer esse pedido de forma legítima, ou seja, é indevido essa repetição de pedido de homologação. Ok, pessoal? Basicamente, então, seria essas as questões que eu queria trazer para vocês, né, do STJ. Temos mais questões para a gente abordar no mês que vem, então eu vou trazer muitas novidades no mês que vem a respeito do STJ. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima!